Maravilha, né? 14º Congresso Proclama São Paulo, identidade e propósito. Vamos repetir isso? Diga comigo, identidade e propósito. Vamos melhorar, né? Vamos lá, 1, 2, 3, identidade, propósito. Os homens dizem identidade, as mulheres dizem propósito. Vamos lá? 1, 2, 3, identidade. De novo, identidade. Agora vamos inverter. As mulheres dizem identidade, os homens dizem propósito. 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 Duas coisas fundamentais, duas coisas importantes, duas coisas primordiais para você saber. Tudo que é criado gera uma identidade. E ela gera uma identidade porque ela tem um propósito. E ela foi criada porque ela precisava de uma identidade. Deixa eu explicar melhor. Nós estamos aí nesse calor. Você não conhece a África. A gente chegou a pegar na África 64 graus Celsius. Você acha que está calor? Faz um estágio lá no Nordeste. No calor apareceu uma necessidade. Alguém que não suportava o calor disse: eu tenho que fazer alguma coisa para sair desse calor. E aí pensou e criou o ventilador. Então o ventilador surgiu por causa de uma necessidade. Agora ele tem uma identidade. Quando ele foi criado, qualquer um hoje que vê um objeto daquele fala ventilador, identidade. Mas ele foi criado por causa de uma necessidade, ele foi criado por causa de uma crise, ele foi criado por causa de alguém que estava com calor, não aceitava o calor. Mas qual é o propósito? Qual é a missão do ventilador? Ventilar e refrescar. Até que alguém disse: mas está muito calor e o ventilador não está dando conta. Será que não tem um jeito de criarmos alguma coisa diferente que gele mais? E aí decidiram criar o ar-condicionado. Coisa do céu, né? Uma revelação do céu que alguém teve, porque no céu vai ser tudo temperatura ambiente, natural, né? Fresco, equilibrado. Aí a gente vê um ar-condicionado, Eldim. Eldim tem uma identidade. E a identidade do Eldim é diferente da identidade de outros ares condicionados. Mas eles têm uma missão, eles têm um propósito. Propósito esse, refrigerar. Propósito esse, refrescar o ambiente. E alguns dizem: está muito frio. É o propósito do ar-condicionado. Então eu tenho que entender que tudo que é criado por causa de uma necessidade, é criado por causa de um problema, é criado por causa de uma missão. Tudo que foi criado tem uma identidade, e essa identidade define o propósito. Desde que o homem cria e o que Deus cria. Quando se cria qualquer aparelho, se cria com um propósito específico. Falei do ventilador, falei do ar-condicionado, mas a gente poderia aqui passar a noite falando sobre a identidade e o propósito de cada um dos aparelhos elétricos, aparelhos domésticos. Por exemplo, uma cafeteira, né? Quem gosta de café, vamos falar de café, né? Você tem a Dolce Gusto, por exemplo. Ela tem uma característica, ela tem uma identidade que é diferente da Três Corações, que é diferente da Nespresso. Agora, todas elas servem com o mesmo propósito, fazer café, mas cada um tem a sua identidade. A identidade da Dolce Gusto é diferente da identidade da Nespresso. Cada cafeteira tem a sua identidade, embora o propósito dela seja o mesmo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com uma identidade. Todo ser humano tem 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 ouvidos. Mas estamos em 7 bilhões e 200 milhões de pessoas e ninguém é igual.
tendo as mesmas características, tendo a mesma identidade. E quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança, com um propósito de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra, sobre os répteis e sobre as bestas feras da terra. Deus criou o homem e deu ao homem uma identidade, a imagem e semelhança de Deus, com um propósito, para louvor da sua glória. As aves, os peixes, cada animal, cada um foi criado com uma identidade específica e com um propósito específico. E me entenda a colocação: nosso Deus é insaciável. Quando Ele cria peixe, Ele cria uma variedade de espécies de peixes incontáveis. E dentro dessa variedade, Ele faz uma segunda variedade, pintando cada um diferente do outro. Quando Ele cria aves, Ele cria uma variedade infindável de aves, e depois Ele vai colorir cada uma de maneira diferente da outra. Quando Ele cria, na verdade, algo, quando Ele cria um cachorro, na verdade, você vê a variedade de cachorros que há no mundo e as cores, as combinações, as diferenças. Então, na verdade, a gente observa o quê? Identidade, propósito, identidade, propósito, identidade, propósito. Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, com o propósito de ser para louvor da sua glória. Agora vamos partilhar isso ainda mais profundo. Dentro do ser humano tem diversos órgãos, tem diversas células, e cada órgão do corpo humano tem uma identidade diferente, tem uma identidade própria, tem um propósito específico. O rim não faz o papel do coração. Embora você tenha 2 rins, você necessita do coração para bombear, mas o rim filtra. E se o rim não filtrar, se o rim não funcionar direito, o coração vai bombear o sangue sujo, o sangue contaminado. Cada órgão do corpo humano tem a sua identidade própria, tem o seu propósito específico, e Deus é Deus para dar vida ao coração, para dar vida aos rins. Deus é Deus para ativar, para manifestar a sua glória no pâncreas, no baço, no fígado, em cada órgão, no pulmão, na pleura. Mas até que chegou um momento em que Deus criou a igreja. Vem Paulo e faz um paralelo da igreja com o corpo humano, dizendo que o corpo tem muitos membros e o membro não é um só corpo. Vem Paulo e faz esse paralelo, mas do que Jesus já tinha falado: edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma identidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um propósito. E nós precisamos refletir: qual o propósito de sermos igreja? Que o propósito de você ser humano é uma coisa, criado à imagem e semelhança. Adão pecou, perdeu, mas Jesus veio, resgatou. Esse é o propósito do homem. A imagem e semelhança, para dominar, para governar, para guiar. Agora, e a igreja? Qual o propósito de sermos a igreja? Por que que somos a noiva do Cordeiro? Por que que somos filhos de Deus? Infelizmente, hoje, na igreja do Senhor Jesus Cristo, muitos e muitas denominações, pastores e líderes, estão sofrendo uma crise de identidade. Por causa de frustração, decepção, derrota, fracasso. Não sabem por que que são igreja, não sabem por que que a igreja existe. Eu me arrisco ainda a dizer que antes da pandemia, muitos que lotavam os templos nunca refletiram qual o propósito e qual a identidade da igreja. Os templos estavam lotados, mas será que Jesus, Deus, poderia contar com o culto de todos que estavam presentes no templo? Não. Porque para muitos a igreja era um evento.
Porque para muitos a igreja era uma agenda que tinha que cumprir no domingo. Para muitos a igreja era um refrigério de sair da sua atividade, da sua correria do dia a dia e um relax. Ei, para que somos igreja? Qual a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra? Muitos estão vivendo essa crise de identidade e não sabem por que são igreja, ou ao menos nunca pensaram por que a igreja existe. Eu poderia definir a igreja como o corpo vivo de Cristo. Eu poderia definir a igreja como a noiva do Cordeiro. Eu poderia definir a igreja como aquela que é composta de todos que professam a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quando Jesus estabeleceu a igreja, Ele tinha um propósito. Quando Jesus estabeleceu a igreja, Ele deu uma missão a essa igreja. Ele disse: propaguem a mensagem, propaguem as boas novas do Evangelho, propaguem o Evangelho do Reino, estabeleçam o Evangelho do Reino, propaguem a salvação, anunciem ao mundo que o homem que é inimigo de Deus já pode ser amigo de Deus, já pode reconciliar com Deus. Anuncie a salvação no meu nome e leve esses salvos a adorar e a louvar ao único que vive e reina eternamente, ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, ao eterno Elohim, ao Alfa e Ômega. Leve esse povo salvo a cumprir o propósito pelo qual eles nasceram: adorar ao Senhor para todo sempre, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. A igreja hoje está sofrendo uma crise de identidade. Para muitos se tornou um clube, para outros um show, para outros um passeio. A sociedade está sofrendo uma crise de identidade que leva as pessoas a enxergar as coisas na perspectiva errada. Crise essa que aquilo que a pessoa pensa, ela quer que todos pensem igual a ela. E se ela não quer vir para a igreja, ela não quer que ninguém venha. Porque ninguém tem o direito de pensar diferente de como ela pensa. Tem que pensar como ela pensa, senão não serve. Senão, te bloqueio. Senão, rompo os laços. Corto a amizade, não falo mais com você. Isso não é igreja. Igreja não é fã-clube. Igreja não é um grupo de amigos que tem que pensar todos iguais. Igreja não é para me satisfazer, mas para cultuar ao que é digno. Algumas pessoas vão para a igreja para julgar o culto, o louvor. Ai, não gostei do louvor. Glória a Deus que não foi para você. Ai, hoje o pastor não estava inspirado, não gostei da palavra. As pessoas estão perdendo os propósitos, as pessoas estão perdendo a identidade, as pessoas estão achando que a igreja tem que suprir as minhas necessidades pessoais. E se não suprir, essa igreja não serve. Ainda mais com esse tempo que nós estamos vivendo, de tantas palavras motivacionais, onde muitos púlpitos não se abre mais a palavra, mas se fala sobre motivação. Coach, PNL, programação neurolinguística. São ferramentas boas, mas nada substitui a palavra do nosso Deus. Agora é bem verdade que aonde a igreja chega, ela muda a região, aonde a igreja chega, ela muda o bairro, aonde a igreja chega, ela muda a sociedade.
Porém, se eu estou numa crise de identidade, não entendo o porquê da igreja, eu não vou conseguir cumprir a missão, eu não vou conseguir cumprir o propósito, eu não vou conseguir cumprir aquilo que Deus estabeleceu para que eu possa fazer. Há muitas pessoas hoje que, devido a ferramentas virtuais, se tornaram manipulativas, se tornaram dominadoras e de um domínio diabólico, com uma intimidação, e usam as redes sociais para machucar, para ferir, para intimidar, para coagir. Prova disso é a IA, a inteligência artificial, que está reunindo os iguais e distanciando os diferentes, para ver se ameniza as brigas virtuais. Só que a inteligência artificial, ela vai criar um problema sério. A partir do momento que a pessoa está num nicho de pessoas que pensam como ela, quando ela encontrar alguém que pensa diferente, ela mata. Porque ela não admite alguém pensar diferente. Ei, você é indivíduo. Você foi criado ser único na terra. Ainda que seja gêmeos, é diferente. Pode ser univitelino, é diferente. Porque Deus criou indivíduos. Ele colocou uma identidade no seu polegar, na sua íris, que ninguém tem na terra. Então não queira viver a identidade de outro para não sofrer. Jacó queria ser o primogênito, então ele queria ser Esaú, então ele queria de todo jeito pegar a bênção do primogênito, a bênção de Esaú. Deus já tinha escolhido ele para seguir a linhagem, mesmo que ele fosse o segundo, embora fosse gêmeos, mas ele nasceu segundo, agarrado ao calcanhar do irmão. Deus já tinha feito isso, já tinha estabelecido isso, tanto é que há uma guerra no ventre, não tem ultrassom, não dá para saber o que está acontecendo. A mulher vai orar e o que Deus diz? 2 nações há em teu ventre, e o maior servirá ao menor, o menor vai mandar. Deus já tinha falado, ele não precisava roubar a identidade, ele não precisava querer ser o primogênito, ele não precisava querer ser quem ele não era. Só que quando ele nasce com a mão agarrada no calcanhar do irmão, o pai falou, vai chamar Jacó, aquele que agarra. Só que a identidade dele não era Jacó. Deus não criou ele para ser Jacó. E quando você não encontra a sua verdadeira identidade, você quer viver a identidade dos outros. Enquanto você não encontra a missão pela qual você está na terra, você quer viver a missão dos outros. Ele queria ser Esaú, queria ser Esaú, queria ser Esaú, queria ser Esaú. Matou o animal, pôs a pele no braço, falou para o pai, sou Esaú, teu primogênito. Eu estou cego, mas tua voz está diferente. Deixa eu sentir seu cheiro. Ele pega a roupa de Esaú, põe a roupa de Esaú, o cheiro é do meu filho, o pelo do braço é como do meu filho, mas a voz não é do meu filho, não. É que eu tô rouco, pai. Quando ele recebe a bênção da primogenitura, quando ele recebe o que era para Esaú, ele vê que ser Esaú não vale, ele vê que ser Esaú não adianta, ele foge, ele vai para a casa de Labão, e quando ele vai para a casa de Labão, tudo aquilo que ele semeou na vida, porque a vida é uma sementeira e uma colheita, tudo aquilo que ele semeou na vida ele colhe, assim como ele enganou as pessoas a vida toda, o tio Labão engana ele, 7 vezes o acordo é quebrado. E ele viu que não dava para ser Esaú. E na volta, no caminho de volta, ele está cansado, ele deita numa pedra, e a hora que ele deita numa pedra, ele tem uma visão, e vem o anjo, e a hora que o anjo aparece, ele agarra o anjo, e ele fala, se não me abençoar, eu não te solto. Eu não aguento mais. E quando o anjo pergunta, qual teu nome? Não é porque o anjo não sabia, veio no endereço errado. Não, era para que ele confessasse, eu sou Jacó, mas não aguento mais ser Jacó, e enquanto você não mudar meu nome, eu não te solto. Agora vamos tentar nos transportar para lá? Colinas verdejantes, deserto. Quando todo mundo via Jacó, lá vai o enganador, lá vai o trapaceiro, lá vai aquele que agarra, lá vai aquele que roubou a bênção do irmão.
Para Deus mudar o nome de Jacó, Deus tinha que mexer nele. O anjo toca na coxa, ele começa a mancar, e de repente as pessoas olham na colina e vê alguém mancando na colina, elas não falam mais, lá vai o enganador, lá vai Jacó, lá vai o trapaceiro, lá vai aquele que tomou a bênção da primogenitura do irmão. Não falam mais. Quando as pessoas veem alguém mancando, elas dizem, lá vai o homem que teve o encontro com Deus, lá vai Israel, porque lutastes com Deus e prevalecestes. Elas olham para alguém, elas olham para a silhueta, ela não está identificando, ela não sabe direito a figura de quem é, o estereótipo de quem é, mas quando vê alguém mancando, diz, aquele homem teve encontro com Deus, aquele homem teve uma experiência com Deus Todo-Poderoso, e Deus respondeu à oração de Jacó, eu não aguento mais, muda a minha identidade. Irmão, muitas vezes para Deus mudar a identidade, Ele tem que tocar em você. Não serás mais Jacó, mas Israel. Olhavam para ele e viam o homem que teve o encontro com Deus. Uma identidade antiga e uma nova identidade. Não importa qual foi a tua identidade até o encontro de Cristo, o que importa é que você viva a nova identidade em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A igreja hoje está sofrendo uma crise de identidade. A sociedade hoje está sofrendo uma crise de identidade que levam as pessoas a verem as coisas com a perspectiva errada. A geração de hoje está sofrendo uma crise de identidade. Crise esta que a pessoa não sabe quem é, para que nasceu, o que está fazendo e por que está na terra. Deus criou cada um como indivíduo, você é único, único. A maior crise que o mundo está não é pandemia, a maior crise que a sociedade está não é vírus, a maior crise que a nossa geração está é o ser humano, que perdeu a imagem e semelhança de Deus. A crise de identidade tem instaurado na vida das pessoas das formas mais diversas. As pessoas perderam a identidade, as pessoas não sabem quem são, tem alguns que nem sabem o que são. Nossa geração está com a identidade afetada, e agora, no meio de uma pandemia, tem pessoas que já não sabem mais nem quem são. Como você se vê por dentro? Qual é a sua real identidade? Como está o teu sistema de crença? Agora, se você não sabe quem é, como você vai saber qual é a identidade da igreja? A identidade, a missão da igreja foi definida pelo próprio Cristo, e não é uma geração ou uma sociedade que define. Mas muitos estão em conflito, muitos estão em crise. É igreja ou teatro? Onde eu sento e assisto, se eu gosto eu aplaudo. Não me envolvo, não participo. É culto ou espetáculo? E digo mais ainda, é filho ou cliente? O filho, quando ele trabalha nos negócios do pai, ele trabalha por uma herança. O cliente, quando trabalha para alguém, ele trabalha por interesse. É membro do corpo ou é um analista, um crítico? Interessante que no Novo Testamento Deus não estabeleceu o ministério de juiz, mas parece que é o ofício que mais tem hoje na nossa geração. Juízes do corpo de Cristo. A igreja tem mais juiz do que Israel teve em 400 anos. Foram só 13. Mas por que isso? Porque perdeu a identidade. É escravo ou é livre?
Pastor Jeremias disse aqui no sábado, a agenda da igreja tem que ser outra. A agenda da igreja tem que ser uma agenda diferente do mundo. O propósito e a missão da igreja se manifesta na crise. Ou seja, é na crise, é por isso que você está na terra. São nas crises que a igreja está na terra. É exatamente o que acontece hoje na janela 1040, no mundo islâmico. Meu irmão, através da perseguição que se revela os verdadeiros cristãos. E um cristão verdadeiro que está na igreja perseguida, que está debaixo de um território perseguido, ele é consciente e ele fala, não ore para a crise acabar, não ore para a perseguição acabar, ore para que Deus nos dê graça para suportar e não negar o nome de Jesus, porque, meu amado, não é a crise que identifica a igreja, mas a crise define a missão da igreja, e na crise, meu amado, eu sei que meu Redentor vive, estou bem certo que Ele é poderoso, e nós temos que fazer a declaração de Ruth, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde quer que for irei eu, onde quer que morrer, morrerei eu. Pastor Jeremias ainda disse no sábado, igreja é presencial, igreja é união, igreja é comunhão, igreja é povo de Deus, igreja é o corpo de Cristo, ao qual Ele é cabeça e nós somos membros, e quando se reúne o corpo se manifesta, porque somos corpo de Cristo. O reino de Deus está avançando e a igreja tem que se preparar para a vinda do Cordeiro. Agora, quem vai ornamentar a noiva é o mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, Ele que está na terra para poder preparar a noiva, Ele que está na terra para preparar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Gostei do que ele falou. Valorize sua história, valorize sua vida, sua família, valorize sua linhagem, valorize sua cidade. Fala de boca cheia. Sou da Torre Forte. Olha que coisa linda. Não fomos chamados para falar mal. Reconcilie-se com sua história, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com a terra, reconcilie-se consigo mesmo. Muitos vêm à igreja, mas a mente está longe, o coração mais distante ainda. Um culto verdadeiro é quando você está inteiro. Um culto verdadeiro é quando o coração e a mente está ligada no trono. Um culto verdadeiro, meu amado, é onde a tua mente está presente, é onde o teu corpo está. Então valorize a sua história, fortaleça um ambiente de aceitação e perdão aonde você vive. Porque aqui é reflexo do que começou na tua casa. E eu falei desde o começo da pandemia. Culto é o meu dia a dia. De Gênesis a Apocalipse, Deus só proibiu os cultos quando os cultos não estavam agradando mais a Deus. O templo foi destruído quando o sacrifício não precisava mais, quando Deus não queria mais o sacrifício. Ele já tinha falado que não queria sacrifício, não quiseram aceitar Jesus. Deus levanta Roma para destruir o templo, eles ficaram sem templo, sem culto. Em todo o período da história, quando Israel ficou sem cultuar, era porque Deus não aceitava mais o culto. Vai ler Ezequiel, vai ler Jeremias, vai ler Isaías. Gente que faz fofoca, que critica, que amaldiçoa, que pragueja a semana inteira. Depois vem no final da semana falar glória a Deus. Você acha que Deus está recebendo esse louvor? Você acha que Deus está recebendo essa adoração? O evangelho não é para ser vivido aqui dentro dessas quatro paredes. Temos na semana 168 horas, você passa 2 aqui dentro. E às 166, o que você faz da sua vida? A crise te acelera a entrar no propósito, dependendo do calor que a pessoa passou, fez ela se dedicar mais a lançar o ventilador, fez ela se dedicar mais a lançar o ar-condicionado. A crise, ela te força, ela te acelera. Eu preciso resolver esse problema.
Então, na história da humanidade, desde Adão, Deus só proibiu os cultos quando os cultos deixaram de ser para Ele. Ei, um ano que algumas igrejas estão fechadas, será que o culto não estava mais agradando ao Senhor? Se Deus parou o culto numa pandemia, precisamos refletir o que está errado em nós, o que está errado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perdemos a identidade, perdemos a missão, não estamos cumprindo o propósito de Deus. Muitas vezes um ministério de louvor, um grupo de louvor, uma banda ou um coral, vem para frente adorar ao Senhor, mas a motivação de coração está errada. Pode cantar bonito, mas Deus não se agrada, porque a motivação de coração muitas vezes está: se fulano cantar eu não canto, se Beltrano subir eu não subo. E quando a motivação está: se ciclano subir eu não subo, eu gostaria que você pensasse no céu também. Será que você continua dizendo: se ele subir eu não subo? Na terra é fácil dizer. Se ciclano tocar, olha, pastor, não conta comigo no ministério de louvor. Se Beltrano for solar, olha, deixa, não vou participar. Deus me falou que não é participar deste musical. Deus nada, é tua alma, carne pura. O louvor pode ter melodia, o louvor pode ter técnica, o louvor pode ter excelência, mas Deus não recebe se o coração não estiver puro. Deus não aceita se o coração não estiver alinhado. Deus não quer beleza, Deus não quer, meu amado, afinação. Deus está procurando coração. Então, na verdade, meu amado, se você tem essa motivação no seu coração, isso deixou de ser louvor, isso deixou de ser adoração, isso passou a ser cantoria. E cantoria não é lugar para a igreja. Pode ser para o teatro, pode ser para o show, mas para a igreja não, porque culto, Deus não vê quem está fora. No culto Deus vê o que está dentro do coração. Show, apresentação, você aplaude, você assovia, você vibra, mas culto não. Deus não quer. Isso deixou de ser louvor, isso deixou de ser adoração. Então vigia. Interessante que o pastor, o ministro, tem que ouvir todas as bandas, todas as músicas, tem que estar presente em todos os louvores. Mas o levita não consegue ouvir a mensagem do pastor. Será que isso é louvor? Será que isso é adoração? Você acha que Deus está recebendo o seu culto? Posso continuar? Vai piorar. Muitos dizem que tem o chamado de missões, querem viajar, mas dependendo se fulano for, eu não vou. Se Beltrano entrar na equipe, não conta comigo. Espera aí. Deus nos diz para amarmos o mundo inteiro, mas você não suporta quem viaja junto? Quer poder, quer milagre, quer sinais, quer prodígios, quer maravilha, quer pregar para crianças, quer fazer encontros, reuniões de crianças, de mulheres, mas não consegue amar. E a palavra de Deus nos diz: se você não ama quem você vê, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Não é a pandemia que paralisou as viagens, não. É Deus dizendo: ei, reflita o seu chamado, reflita o que você está fazendo antes de cumprir a sua missão. Porque eu estou vendo a identidade do seu coração. Que adianta ganhar o mundo inteiro e estar perdendo a própria alma?
A palavra igreja vem da raiz eclésia, e eclésia, em uma das suas interpretações, significa reunião de um povo, os tirados para fora, de dentro para fora. Meu irmão, igreja não pode ser só dentro de quatro paredes. Igreja conota o sentido etimológico da palavra ajuntamento, agrupamento, para ser discipulado, para agregar outras pessoas, para ser discipulado, para trazer outras pessoas. Se a igreja deixar de fazer missões, ela deixa de ser igreja de Cristo, porque ela está na terra só para cumprir missão. Se fosse para louvar, Deus já tinha recolhido. Você louva lá no céu, e não fique pensando que vai ficar lá 24 horas adorando e exaltando, glorificando, santo, 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 porque Deus já tem os querubins para fazer isso. Vai ter governos, vai ter reinos, vai ter territórios. Você vai governar, você vai exercer um chamado. A igreja é um organismo vivo, a igreja se move, um corpo com o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, onde a igreja chega, tem que fazer diferença, tem que mudar o bairro, tem que fazer história. Aonde a igreja chega, tem que ter transformação. Aonde a igreja chega, tem que ter alegria, tem que ter brilho, tem que ter festa, tem que ter celebração. Aonde a igreja está, e ela está cumprindo a missão do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, isso não significa que não vai ter luta, que não vai ter resistência, que não vai ter problemas. Vai. Há 20 anos atrás, nós iniciamos o Ministério Torre Forte na garagem da minha casa. Temos alguns aqui que estavam lá. Segundo culto, nós estávamos com 117 pessoas. Não cabe isso numa garagem. E tivemos que começar a procurar espaço. Fomos para a Avenida do Oratório. A Avenida do Oratório era uma bênção, uma maravilha. Você não precisava nem fazer panfleto. Você colocava uma faixa e a igreja lotava. 2 anos, a igreja foi embargada, chegou o bombeiro, final de um culto, preciso falar com o pastor, eu desci, a hora que eu olhei para ele, ele falou assim, está lacrado. Falei, como assim? Você está colocando a igreja em risco, as estruturas estão rachando, e isso vai desabar, e você não pode fazer mais nenhum culto. Falei, não, me dá um tempo, 10 dias, só que você não pode fazer culto. Chamamos a diretoria, saímos nas ruas, procurando espaço. Não achava na condição que a gente tinha. A gente tinha R$1.000 na conta. Achamos esse terreno. Eu vou publicar as fotos do terreno. Os primeiros cultos era com megafone. Aqui era uma montanha de entulho. Essa parede não tinha. Ela estava derrubada até aqui assim, metade. Essa parede não tinha, ela estava bem pela metade. Essa então nem se fala. Eles tinham roubado as telhas, eles já tinham roubado os fios. Esse muro era enorme, com um portão fechado na frente, onde os drogados e a gangue mesmo da pesada pulava para se drogar aqui. As primeiras reuniões, toda reunião roubavam 3, 4 carros, ou então furavam 5 a 7 pneus. Um dia, eu fui falar com o chefe da gangue. Falei, rapaz, a gente só quer abençoar o bairro, a gente só quer trazer benefício para vocês. Pô, pastor, você pegou nosso espaço. A gente usava lá dentro. Eu falei, eu vou saber e vou adivinhar que vocês usavam ali dentro para fazer o que vocês querem fazer? Só que agora nós já estamos lá dentro. Me ajuda, para de roubar carro. Parou uns 3 meses. Depois voltou. Aí chamei ele de novo. Falei assim, rapaz, eu vou precisar contratar alguém para pôr na rua para não roubar mais carro. Ô, pastor, eu tenho uma pessoa.
E eu contratei a pessoa que ele indicou. E ainda disse para ele: eu pago essa pessoa, pago essa segurança, vou contratar por 3 meses. Só que se roubar um carro mais, ele falou, aí nós mata. Eu falei, não precisa matar. Eu falei, mas se roubar um carro mais, eu denuncio vocês. Beleza, pastor. Contratamos menino da gangue. Não roubou mais nenhum carro. 3 meses se passaram. O dono da empresa aqui atrás veio aqui, queria falar com o pastor. Eu vim aqui, eu desci, e a hora que ele falou assim, olha, eu quero agradecer a vocês. Eu falei, como assim? Desde que a igreja mudou para cá, nós temos paz no bairro. Desde que a igreja mudou para cá, nós não temos mais assalto. Desde que a igreja mudou para cá, nós temos tranquilidade à noite, porque os meninos faziam o inferno naquele terreno, e a gente não tinha nem paz para dormir, de tanto que eles se drogavam e faziam bobagem lá dentro. Não sou cristão, não sou evangélico, mas vim parabenizar o Senhor, parabenizar a igreja, pelo trabalho que ela tem feito. O senhor sabe qual era o legado do bairro do Jardim Independência? Eu falei, não. Tudo que chega aqui é falência. Foi estar quebrado e repreendido em nome de Jesus. Para quem não sabe, quando nós mudamos para cá, não tinha sinal de Wi-Fi, de internet, não tinha sinal de telefone. Telefone com cabo, a hora que chegava aqui no terreno parava. Ih, a história é longa. Se eu for contar, a noite é curta. Intercessão, 7 voltas, 14 voltas, 21 voltas. 7 voltas no mesmo dia, 7 dias uma volta. No 7º dia, 7 voltas. A gente fez todas, irmãos, todas. E unge, e faz o voto de remissão, e faz a terra, e faz tudo. De repente chega um comunicado da Vivo. Temos sinal na sua região. Todas as empresas aqui da região tinham escritório fora. Todas. Porque aqui não tinha sinal. Aí vamos pegar o histórico da cidade. Como começou o bairro, como começou essa cidade, como começou essa região. Isso aqui era um campo só, um campo de futebol. E o dono de toda essa área tinha 3 filhos. E o dono queria doar lá do cemitério até aquele portal do IVG, até aquela igreja católica do IVG. Ele queria doar todo esse território para o cemitério, para a prefeitura, para fazer o maior cemitério da América Latina. Ele estava competindo e concorrendo com o da Vila Formosa. Ele queria entrar no Guinness Book por ter o maior cemitério. Olha que gosto. E os filhos não queriam. Os filhos começaram a brigar. E os filhos tiraram uma partida de futebol. Aqui, isso era um campo de futebol há anos e anos e anos atrás. No meio da partida, um começou a brigar com o outro brigou com o outro, e de repente um matou o outro. Aí os 2 que sobraram, olhou que um tinha matado o irmão, matou o irmão que matou o irmão. Quando ele viu os 2 irmãos mortos, ele se matou. Aqui. Eu olhei para isso tudo e falei, meu Deus, essa história não pode ser verdade. A Telefônica fez um livro, A História de Todos os Bairros. Fui atrás desse livro. Quando eu abro o Jardim Independência, a história está lá. Os 3 filhos que se mataram no campo, na rua Secundino Domingues. Falei, bom, então agora a guerra é espiritual. Mas as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Aonde a igreja chega, a história muda. Aonde a igreja chega, o ambiente tem que ser mudado, a atmosfera tem que ser mudada, tudo tem que ser mudado. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo estabelecida. Venha sobre nós o teu reino, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus.
A raiz, o sentido original da palavra eclésia foi conservado por Cristo, foi conservado pelos apóstolos, ao mesmo tempo que o significado da palavra foi ampliado, tomando o sentido de um povo exclusivo da nova aliança, um povo exclusivo de Deus. Agora, se nós quisermos alcançar a expectativa do que Deus espera para a igreja, nós temos que imitar a igreja primitiva, nós temos que entender como foi sua inauguração, quais foram as suas primeiras obras, qual era a identidade da igreja primitiva, qual o propósito da igreja primitiva, como que tudo começou. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos lá para o versículo 37. Atos 2,37. Ouvindo eles mesmo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Parece que foi escrito hoje. Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Missão da igreja: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Em cada alma, identidade, havia temor. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, perseverando unânimes todos os dias no templo, perseverando em unidade, em comunhão, em amor, em temor, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Os crentes, além de pregar o evangelho, acolhiam as pessoas com amor, viviam no perdão e viviam no temor do Senhor. Meu irmão, a palavra igreja no Novo Testamento, ela pode tanto significar a reunião de salvos, como ela também pode significar indivíduo. Você no particular é a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas tem que fazer parte de um corpo. Ter um sentido mais amplo, referindo-se aos salvos de todos os tempos, passado, presente, futuro, desde que o Espírito Santo foi derramado no cenáculo. Então a igreja de Cristo, ela tanto pode ser local, a reunião dos salvos, como também ela pode ser universal, a igreja de Cristo na terra, a igreja de Cristo em São Paulo, a igreja de Cristo em Minas, a igreja de Cristo no Paraná, a igreja de Cristo em Pernambuco. Ela pode ser tanto denominada como regional, territorial, como mundial, como ela também pode ser determinada como indivíduo. De qualquer forma, a identidade e a missão da igreja se manifestam em um único padrão e invariável, e nós precisamos cumprir a missão que Deus nos estabeleceu, para que possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuir o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. A missão da igreja não pode ser desassociada da sua identidade, e a identidade da igreja não pode ser desassociada da sua missão.
Identidade são os traços específicos ou as características próprias que definem a personalidade, a marca, a empresa, a organização, a instituição. Em termos genéricos, existem 2 textos bíblicos que apresentam características peculiares do povo de Deus. Tito, capítulo 2, vai lá comigo para Tito. Capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. E purificar para si quem? Um povo especial, igreja do Senhor Jesus Cristo. Purificar para si um povo zeloso de boas obras. Isso é a igreja. Efésios capítulo 5, verso 27. Efésios 5, 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva do Cordeiro, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em termos mais específicos, a identidade da igreja, ela é estabelecida com base em sua identificação com as características de Cristo, com o caráter de Cristo. A Bíblia afirma que Cristo é a mais perfeita representação de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Agora a igreja tem uma missão: pregar as boas novas do Evangelho. O termo Evangelho, na etimologia da palavra, significa boas notícias. E quer uma notícia melhor do que você pode sair do destino do inferno e ir para os céus na eternidade? A missão da igreja, o propósito da igreja é anunciar ao mundo que ele pode ter paz com Deus. No sentido etimológico, no sentido teológico da palavra, representa a totalidade da mensagem de salvação. Podemos nos aperfeiçoar em outros temas, mas a essência da igreja é anunciar Cristo. A principal e maior função do Evangelho é denunciar o pecado da humanidade em contraste com a natureza do Deus Santo e Poderoso. A segunda função é tornar manifesto o juízo de Deus sobre o pecado, em contraste com a justiça de Deus. E por último, manifestar a bondade de Deus, por meio da qual o pecador pode escapar do poder do pecado e da condenação eterna. Meu amado, em resumo, a mensagem do Evangelho se manifesta que o pecado é uma realidade que atingiu toda a criatura, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e a essência é que o resultado do pecado é a morte, mas que há um Salvador e há uma salvação, e a salvação é fruto da graça, do favor imerecido de Deus, por meio da fé. Então é necessário viver uma vida de santidade inteiramente dedicada a Deus. Pregar o Evangelho é a principal missão da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, ela está porque ela tem um propósito. Ela está porque alguém tem que ouvir. Então, pensa, Deus te fez com raciocínio. Usa-o. A massa você fala que você tem. E se a igreja está na terra, enquanto ela está na terra, ela tem uma missão, não é pandemia que vai parar a igreja. Não é guerra que vai parar a igreja. Não é perseguição que vai parar a igreja. Enquanto a igreja está na terra, ela tem que cumprir o propósito e a missão que ela recebeu do Senhor. Se uma igreja deixa de pregar o Evangelho, ela deixa de ser igreja. Se uma igreja deixa de anunciar aos perdidos, ela deixa de cumprir a sua missão. E se uma igreja não cumpre a grande comissão, ela perdeu a sua identidade. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 depois de 2.
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Missão da igreja é simples, gente. Somos pecadores, dependemos de um Salvador. Jesus é o único caminho, única verdade, única vida. Recebe Ele como Senhor e Salvador, deixa Ele governar a tua vida e tenha a vida eterna. Ponto. Infelizmente, muitas e muitas igrejas têm perdido a identidade. Estamos numa geração em que muitos perderam, além da identidade, não sabem o seu propósito. Só existe um meio da igreja de Cristo preservar a sua identidade, como agência por excelência do reino de Deus, obedecer amorosa e incondicionalmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso que Mateus capítulo 16, 18, Jesus disse: pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos capítulo 20, verso 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 15, 4, quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus revela uma carta a João: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, volta-te, arrependa-te e pratica as primeiras obras. 2 Coríntios 11, 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim de alguma sorte sejam corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade. Irmãos, não podemos perder a simplicidade que há em Cristo. Como podemos preservar a identidade da igreja de Cristo? Quais os perigos que ameaçam a identidade da igreja de Cristo? Já estou terminando. É bem verdade que chegamos aos dias difíceis que Paulo instruiu a Timóteo. Nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, dias difíceis. Por isso, precisamos orar mais, vigiar mais, estudar e meditar na palavra de Deus, a fim de manter a nossa identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao estabelecer a igreja, Jesus tinha um propósito bem definido: anunciar ao mundo que eles podem ter paz com Deus, que eles foram reconciliados. Todavia, muitos estão se desviando desse propósito e caindo nas muitas ciladas do diabo. Como foi dito no sábado, diante dessa pandemia, muitos se acostumaram com o pijama. Muitos se acostumaram em casa. Pastor Jeremias disse: pode ter 30 vacinas, muitos não vão voltar, porque apostataram da fé. Agora não vem me dizer que em casa cultua. Que enquanto você está assistindo um culto, você está fazendo 10 coisas. E culto, atenção e coração tem que estar focado na palavra. Se com o templo aberto tem gente presente que não cultua, está com o corpo aqui,
Entendeu? Mas não é a prioridade. Porque há muitos hoje que estão dizendo que não precisamos pregar, só fazer obras. Onde está escrito isso? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor, bondade, misericórdia, fidelidade, não escolhemos nós a Ti, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou para que pudéssemos ir e dar frutos e esses frutos permanecessem. Capacita-nos, ó Pai, reveste-nos, Senhor, dá-nos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua sabedoria, revela-nos, ó Pai, a identidade que o Senhor quer para nós. Não nos permita, Pai, fugir da identidade, fugir do propósito, meu Deus. Acende em nós a chama do chamado. Não queremos, ó Pai, nos afastar dos Seus caminhos ou deixar de cumprir os Teus planos, os Teus propósitos. Que possamos estar determinados como Paulo. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem o principado, nem potestade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Honra, Senhor, a igreja desta geração. Desperta, Senhor, a igreja desta geração. Que não venhamos ser as virgens imprudentes, que não tinham azeite na lamparina, e nem as preparadas que também adormeceram, meu Deus. Desperta, Pai, é hora de despertarmos do sono. Aviva, Senhor, o Teu povo, aviva, Senhor, a Tua igreja. Levanta, Senhor, aviva a Tua obra, alinha-nos no Teu propósito, alinha-nos na Tua identidade, que possamos resgatar a imagem e semelhança de Cristo. Vem, Senhor, o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Não nos permita, Senhor, viver sem cumprir o propósito, viver sem cumprir aquilo que Tu tens para nós. Que naquele grande dia possamos declarar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira. Deus de poder e aliança, vai repreendendo toda a paralisia, vai repreendendo toda a frieza espiritual, vai repreendendo toda a apostasia. Resistimos ao espírito de apostasia e clamamos: Santo Espírito de Deus, aviva a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. Renova a esperança, renova a fé, renova o chamado, renova a alegria, revela a identidade e manifesta o Teu propósito. Clamamos, ó Pai, por aqueles que esfriaram, por aqueles que se afastaram, por aqueles que desanimaram, meu Deus. Em nome de Jesus, resgata cada um, restaura cada um, traz, ó Pai, o primeiro amor, traz as primeiras obras. Em nome de Jesus, capacita-nos, ó Pai, com uma mensagem diretiva, uma mensagem certeira para esta geração. Capacita-nos a treinarmos essas crianças, jovens e adolescentes a cumprir o Teu chamado e a se levantar como a geração do avivamento. Nós rogamos, meu Deus, pelos pastores, pelos líderes, pelos ministros que estão machucados, frustrados, decepcionados. Traz cura, meu Pai, traz cura, meu Pai, cura o coração, renova a esperança, renova a fé, fortalece os Teus filhos e manifesta a Tua glória. No nome de Jesus nós pedimos, meu Pai. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, dá-nos direção para esse tempo. Dá-nos a Tua vontade, abre a visão, alinha a visão como visão de águia, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó Santo e eterno Deus, renova a Tua igreja, meu Pai,
e fortalece os teus ministros, para que possamos cumprir o propósito e a missão que recebemos do Senhor, para que teu nome seja glorificado nas nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Identidade e propósito, que você possa cumprir o propósito de ser igreja.